Saudações pessoal, passando aqui para a gente iniciar mais uma videoaula na disciplina de Física. Hoje nós vamos trabalhar dentro da eletricidade, campo elétrico. Do que é que se trata? Campo elétrico é uma grandeza física vetorial usada para definir o módulo da força elétrica exercida a cada unidade de carga elétrica. Ou seja, quando se colocam cargas materiais, a força de interação que ela age naquele meio é chamada de campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial usada para definir a força elétrica que uma carga é capaz de produzir em outras cargas elétricas de prova e de módulo unitário em função de sua distância. Se você colocou a carga em um ponto e gerou um campo, um objeto carregado eletricamente, ele gerou um campo ao redor, se colocando pequenas cargas de prova ao redor, ele vai interagir com ele, ou vai se atrair, ou vai se afastar, vai depender dos sinais de cada um. Como calcular o campo elétrico? Vamos calcular esse valor. O campo elétrico de uma carga pontual e no vácuo pode ser calculado por meio da seguinte equação. Aí, ó, o campo elétrico, letra E, igual a K0, que é a constante eletrostática do meio. O Q é a carga que gerou o campo elétrico e D é a distância da carga de prova até o lugar que gerou o campo, até a carga que gerou o campo. A definição ou é campo elétrico, ele pode ser em newtons ou por coulomb ou volts por metro. Q, a carga geradora do campo elétrico. K0, a constante eletrostática no vácuo. E D, a distância do ponto até a carga geradora. Vamos citar aqui um exemplo. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros de uma carga elétrica pontiforme, Q igual a 2,7 vezes 10 elevado a menos 6 no vácuo, com K0 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado é. Aí nós vamos usar a equação, né? Essa equaçãozinha, e vamos jogar os dados lá, vamos ver. Eu vou calcular o valor de E, né? A intensidade do campo elétrico. Quem é K0? K0 tem, ó, 9 vezes 10 elevado a 9. Quem é Q? Tá aí também, 2,7. Deixa eu tentar só demonstrar aqui, ó. K0 esse valor. Q tá aqui, ó, esse valor. E a intensidade do campo elétrico, a distância, ó, num ponto situado a 3 vezes 10 elevado a 3. Então são esses valores aí que vai ser substituído. No lugar do K0, bota esse primeiro, esse aqui, esse 9, né, que aqui é K0. No lugar do Q, esse valor. E no lugar da distância embaixo, este outro valorzinho aqui. Bem, vamos substituindo. Aí, tá aí feita a substituição. Os valores no lugar de cada um. O que é que eu faço agora, pessoal? Deixa eu tentar passar aqui também para ver se a gente consegue. Vocês vão multiplicar o 9 por esse valor aqui, ó. 9 vezes 2,7 e colocar o valor aqui na sequência. E também vai esse 3 que está embaixo vai elevar ao quadrado, esse 2 que está fora do parênteses, e vai multiplicar também esse menos 3 por 2, porque é a regra matemática, como mostra aí. Ó. Quando eu multipliquei 9 vezes 2,7, deu 24,3. Aí vezes 10, conserva a base, ó, e soma os expoentes. 9 mais menos 6, ou seja, 9 menos 6. 9 menos 6 é 3, tá o expoente. E embaixo, ó, 3 ao quadrado ficou 9 vezes 10, eu multipliquei 3 vezes 2, 6, né? Menos 6 porque é menos 3 esse valor. Então tá aí o valor. 20, agora divide 24,3 por 9. E quanto é que vai dar? Deu 2,7 quando dividiu 24,3 por 9. E subtrai os expoentes do 10. Conserva o 10 e bota 3 menos 6.
Como é 3 menos menos 6, menos por menos fica mais. Então é 3 mais 6. 3 mais 6 é 9 newtons por coulomb. Tá aí um exemplo. Vamos passar adiante. Relação entre campo elétrico e força elétrica. A relação entre o campo elétrico e a força elétrica que é exercida sobre as cargas elétricas é definida de acordo com a equação igual a F dividido por Q. Eu vou calcular também a intensidade de um campo elétrico. Só que aqui eu tenho uma força que gerou o campo elétrico e eu tenho uma carga. É uma outra equação. O E é o campo elétrico em newtons por coulomb ou volts por metro, a força elétrica em newton e a carga elétrica em coulombs. Vamos a um exemplo. Uma esfera carregada eletricamente com uma carga de 5 vezes 10 elevado a menos 9 coulombs é colocada na presença de um campo elétrico em intensidade da força elétrica que atua sobre a esfera é F igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. Determine a intensidade desse campo elétrico. Para determinar, vamos a essa equaçãozinha aí, ó, que a gente viu. Se você observar, pessoal, aí eu tenho o valor de Q lá em cima, que bota no lugar do Q, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 9, e eu tenho o valor de F. Vou tentar encontrar eles aqui. O valor de Q, que é para colocar aqui nesse Q, e o valor de F, que se coloca aqui no lugar desse F. Então vamos achar o valor. Passando adiante. Tá aí a substituição, é o 2,5 no lugar do F e o 5 vezes 10 no lugar do Q. Nesse caso aqui agora é só dividir o 2,5 por o 5, porque os expoentes você não pode dividir. Dividir o 2,5 por 5 deu 0,5, aí vezes 10. E o expoente, pessoal? Uma divisão você diminui, menos 8, menos 9. Como é menos 8, seria menos 8. Vou demonstrar bem aqui também. Ó. Como é menos 8, menos 9. Se você fazer esse jogo de sinal aqui, ó, menos por menos vai ficar mais. Fica menos 8 mais 9. Menos 8 mais 9 é igual a 1, né? Colocaria 1 no 10. Não precisa colocar 1 no 10. Nesse caso não coloca, né? Deixa eu apagar bem aqui. Já fiz a demonstração. Então fica 0,5 vezes 10 elevado a 1, né? Seria 1. Não, aí eu elimino essa vírgula bem aqui, multiplicando por 10. Quando eu multiplico por 10 não é um zero, é só mover uma casa para frente. Aí. 5 vezes 5 newtons por coulomb. Simples. Direção e sentido do campo elétrico. O campo elétrico das cargas positivas sempre aponta para fora das cargas e na direção radial. Já o campo elétrico das cargas negativas aponta para dentro delas. Vai ser simples, pessoal. Quando um campo elétrico for girado por uma carga positiva, as setas saem para fora. E quando for negativa, as setas entram para dentro. Aí nós temos o exemplo aí, quando esse símbolozinho aí positivo nesse círculo, nessa circunferência rosa. Ela está saindo para fora porque é positiva. Na circunferência azul, ela está adentrando porque é negativa. Para facilitar a visualização do campo elétrico, desenhamos linhas cujas direções tangentes sempre indicam a direção e o sentido do campo elétrico. Essas linhas são denominadas linhas de força. Vejamos aí. Observem aí, ó, a carga positiva, sinal de mais, ó, a setazinha se afastando e na de menos as setazinhas adentrando. Ou seja, na positiva elas emergem para fora e na negativa elas adentram, né? Então é fácil saber quando o campo é positivo ou negativo só observando essas setas aí. Quando é positivo, adentra. Desculpa, quando é positivo, emergem e quando é negativo, adentram. Atração e repulsão elétrica. A atração e a repulsão elétrica estão relacionadas com o resultante do campo elétrico em cada ponto do espaço. Por meio das linhas de forças, podemos visualizar os casos nos quais há uma força atrativa ou repulsiva entre cargas elétricas. Que é simples, pessoal. Lembrando lá dos processos de eletrização, quando as cargas têm o mesmo sinal, elas se repelem. E quando elas têm sinais diferentes, elas se atraem. É basicamente entender isso que vai compreender. Aí nós temos aí uma situação em que uma relação entre uma carga positiva e uma carga negativa. Como é positivo com negativo, eles se atraem.
sendo que o positivo emerge e a negativa adentra. Então elas saem do positivo e vão para o negativo, simbolicamente representada. Entre as cargas de sinal diferente, o resultado do campo elétrico aponta sempre em direção a outra carga. Com isso surge a força de atração elétrica, que a gente viu na página anterior, no slide anterior. Agora aqui, quando eles possuem o mesmo sinal, como eles emergem, eles tendem a fugir um do outro, já que possuem o mesmo sinal. Se fosse negativo, acontecia a mesma coisa, pessoal, só que em vez dessa seta estar emergindo, ela estaria adentrando. Só era mudar o sentido da seta, mas a figura seria a mesma. Entre carga de sinal igual, a resultante do campo elétrico aponta na direção oposta à posição das cargas, promovendo uma força elétrica de repulsão entre elas. O que está acontecendo aí, né? Se fosse as duas negativas, era a mesma coisa também.